água pessoal. E aí, chega a transformação. Então, hoje a gente está tirando isso daqui, nós temos duas aulas para tá? Então, eu em breve com vocês duas aulas. Essa primeira aula, eu queria repor ela com vocês amanhã, certo? Eu vou ver o que está demorar, tá bom? E aí vai ficar faltando mais uma aula para ser reposto, tá? Com a aula de amanhã, o que é a perspectiva? Com a aula de amanhã, a gente termina o conteúdo da M2. Então, nossa prova já ficou marcada para o dia 26, como vocês sabem, já está lá, ficou no dia 26, e o assunto é todo o assunto que a gente viu até agora, desde raio-x de tórax até trauma, vai ser uma estação ectópica, FAST, densitometria, mamografia, então vai ser tudo. Então, assim, vocês vão ter mais 3 semanas de não conteúdo novo, vai ter tempo de sobra para estudar. Tá? Então a gente tem tempo bastante tempo de sobra para estudar. Tá bom? Professor, eu perguntei, amanhã vai ser a próxima reposição e a outra vai ser sábado? Não, foi o que eu falei, eu vou combinar ainda com os líderes para ver, para eles jogar para todos. Mas eu estou planejando. Porque o sábado para mim não dá. Depois eu vou pegar e vou mandar para a turma a questão da primeira revisão. Vamos seguir conteúdo novo. Tá? A orientação que a coordenação passou é que se mais de 90% da turma tiver de acordo, a gente faça. Mas aí vocês chegam no consenso aí, vocês disserem aqui, tá bom? Então, vamos dar início ao conteúdo. Gente, prestem atenção. Vocês não vão entender. Não anotem nada, prestem atenção nisso daqui. Isso aqui é a coisa mais idiota do mundo de aprender. Só que vocês ficam prestando atenção, mesmo que vocês ficam mexendo no celular, mexendo no computador, não aprendem. Entendam a lógica disso daqui, tá? Concentre. Bom? Esse daqui é um raio-x de coluna lombar, que a gente já discutiu antes. Isso daqui é um exame de densitometria. Então aqui nós temos um exame de densitometria. Presta atenção, gente, quando eu vou verbalizar, conversar ela fora. Então, olhando os dois exames, olhando esse daqui e esse daqui, tirando essas linhas brancas, tem T12, L1, L2, L3, L4, qual que é a diferença que vocês estão vendo desse exame, dessa imagem, para essa daqui? Hã? Essa daqui? Essa daqui está mais branca. Além disso, tem alguma outra coisa? Densidade. Destaca mais a estrutura do contorno. Destaca mais a estrutura do contorno. Qual? Da vértebra e do. Esse daqui ou esse daqui? Mas esse aqui é o computador que faz. Esse daqui é o computador. Comparando essa daqui com essa. Esse aqui está mais branco, concordo. Esse aqui é mais. Eles estão mais aderidos, mais perto. Não, eu estou falando em termos de qualidade de imagem. O que vocês acham? O que vocês estão notando? Essa de imagem. Aquela lição que dá para ver o só. Qual que dá para ver melhor? Raio-x. Dá para ver melhor como? A estrutura do osso completa, aquela lá só dá para ver o miolinho. Então você tem uma nitidez melhor nessa daqui, concorda comigo? Sim, Essa aqui sim. está uma coisa mais nítida. Certo. Então, a densitometria, ele é um exame de raio-x, certo? Vou começar por aí. Sabendo que ele é um exame de raio-x, ele tem as mesmas implicações e as implicações, certo? Só que prestem atenção, gente, estudem rápido, prestem atenção na aula, tem uma coisa bonita. Depois, se você entender isso, você nunca vai precisar anotar nada na vida, você tem na aula. Vamos lá.
Então, esse daqui é o raio-x, certo? Qual que é, tá certo, a função da densitometria? Alguém sabe? Avaliar a densidade óssea. A função da densitometria é avaliar a densidade óssea. Você acha que a densitometria ela vai servir dessa maneira aqui para avaliar uma fraturinha que está tendo? Você acha que ela vai ter qualidade suficiente para isso? Não. Então, primeira coisa que vocês precisam entender: a função da densitometria é avaliar a quantidade, a densidade óssea naquele lugar. Certo? Então, a densitometria tem função da gente poder diagnosticar uma artrose ou alguma coisa? Não dá qualidade suficiente para isso, na maioria dos casos. Até aí, ficou claro? Beleza, vamos entender. Eu pergunto: como que vocês acham que a densitometria calcula a idade? A idade não, desculpa, a densidade óssea. Ele vai lá dentro, pega o digital, pelo chamando para o laboratório. A densidade de raio que atravessa. Como assim? Porque a densitometria é menos radiação do que a raio-x. E a máquina ela calcula a quantidade de raio que vai atravessar o. Ela calcula A quantidade de raio que vai atravessar. a quantidade de raio que vai atravessar. Então, de uma maneira grosseira, a densitometria ela vai basicamente dizer para a gente Se fosse mais compacto, não. se aquele osso ele tem muita densidade óssea ou pouca densidade óssea. O raio-x não consegue dizer isso daí, não? Hein? Não, não tem a calculadora, só queima o fio. O raio-x só queima o fio. Entendi. O raio-x só vai queimar o fio, ele não tem como captar a quantidade. Mas os dois são raio-x. Ele não vai mensurar. Hã? Ele vai mensurar. O raio-x ele dá uma análise mais qualitativa. Se eu chegar para você e perguntar: esse osso aqui concorda comigo que está branco? Quanto branco esse osso está? Ele não vai dizer. Se ele disser, é chutômetro. A densitometria eu faço um raio-x de baixa densidade, tá certo? Que a gente faz com dosagem menor. Só que ele, através do computador que está na densitometria, ele consegue dizer para mim a densidade daquilo lá, certo? Então ele vai dizer para mim: olha, isso aqui está branco tanto, está branco 0,8, está branco 0,9, está branco 100. Isso daí que ele vai dizer. Tá? Até aí, vocês conseguiram entender a diferença da densitometria para o raio-x? Ficou alguma coisa agora? Beleza. Então, vamos imaginar. Qual que é a principal doença que a densitometria quer buscar? Osteoporose. Tá certo? Vocês acham que a osteoporose é uma doença, tá certo, sistêmica, que dá em todos os ossos ou dá só em um osso? No corpo todo, no sistema. Então, na teoria, eu poderia medir essa densidade em qualquer osso. Concorda comigo? Sim. E a gente faz essa medida da densidade em qualquer osso? Não. Isso. Vou tentar entender por que eu não faço. Porque você concorda que a osteoporose é uma doença que dá no corpo todo. Se fosse assim, era para eu medir todo o corpo. Por que eu não faço? Porque tem que você pegar um osso mais denso e ele já tiver uma coisa menor densidade, teoricamente os outros já vai estar. Pegar uma área enorme, a compressão maior, anatomicamente, Você não vai lá fazer o processo? Não seria essa questão do fraco, Quem? essas coisas. Não. Tipo que Quem aí tem a mesma idade? Quanto é a média de idade de Eu você? tenho 19. mentira aqui. 22, quem tem 22 aí? Hã? Menino, deixa eu ver quem tem 22 aí. Só tu, 23. Quem mais? Menino. Eu
Das meninas aí, 22, vamos pegar outro exemplo aí. 22, quem tem as meninas? Vamos pegar o mais alto, esse mais alto aí. Eu tenho 24. E das meninas mais altas? Eu acho que é. Vai, cara. Levanta aí. Ah, mais alta? Mais de idade? Não, acho que não. Vamos dizer que as duas têm a mesma idade, hein? Só um exemplo. Tá certo? Vai, bota a tua mão assim, assim, você sabe. Bota a mão assim, bota. Qual mão é maior, a da Carla ou a da Carla? Vamos dizer que as duas têm a mesma idade, concorda comigo? Sim. Então vamos imaginar. Então, as duas são saudáveis, concorda comigo? Sim. São saudáveis. O que acontece? Eu preciso dar um padrão de normalidade, concorda comigo? Se a mão da Carla é maior, você não concorda que a mão da Carla vai ter mais densidade óssea do que a mão da Cecília? Com certeza. Olha só, a mão dela vai ter mais densidade. A mão dela vai ter mais densidade óssea que a mão da Cecília. Concorda comigo? Sim. Mas o dela é normal e o dela é normal. Como é que eu consigo comparar? Então, na teoria, eu não posso escolher osso que tenha tanta diferença de tamanho. Então, ou seja, se eu comparar o pé, vai dar diferente. Se eu comparar mão, vai dar diferente. Se eu comparar fêmur, vai dar diferente, porque tem gente mais alta. Se eu comparar tíbia, vai dar diferente. Então, de uma maneira geral, eu tenho que comparar ossos ou partes de ossos que não tanta diferença. Até isso é a primeira coisa. Todo mundo consegue entender? Sim. E aí, outra lógica, tá? Se eu, tá certo, faço uma densitometria, eu faço a densitometria fazer o quê? O diagnóstico, concorda comigo? Eu sou fora. Sim. Depois eu vou continuar fazendo essa densitometria ou eu paro de fazer? Eu só faço uma vez e tá bom? Agora eu vou fazer um controle para depois do tratamento, concorda? Sim. Certo? Então o que acontece? Eu não posso ter osso que tenha muita variação. Ou seja, eu tenho que ter o posicionamento sempre correto. Por exemplo, eu quero posicionar a mão. A mão está assim, daqui a pouco ela pode ficar torta, no pé, daqui a pouco ele pode ficar mais curto. Então eu tenho que colocar coisas onde eu posiciono de uma maneira adequada. E aí, nos estudos, o que foi visto? Foram vistos que tem 3 áreas que eu consigo fazer isso daí. São áreas que eu consigo repetir com qualidade, ou seja, dar uma qualidade, porque não adianta eu pegar e comparar uma coluna e depois, se eu posicionar a coluna toda errada de lado, você concorda que o resultado vai ser diferente? A quantidade de raio-x que vai passar para queimar o filminho para ter o cálculo vai ser diferente? Então o posicionamento tem que ser o mesmo. Então quais foram os locais que eles colocaram? Primeiro, a coluna lombar. O segundo, o colo do fêmur, tá certo? E o terceiro, o rádio distal, essa porçãozinha aqui. Tá? São áreas que tem, por exemplo, o rádio que cresce não é o rádio distal, vai crescer aqui quando tem o braço maior. O colo do fêmur ele não cresce, o que cresce é diáfise. E aqui a coluna, é difícil você ter variação de tamanho. Então acontece isso. Então a gente escolheu essas coisas, colo, vamos pegar, o colo do fêmur, a gente vai chegar lá, a coluna e o rádio distal. Até aí todo mundo entendeu tudo? Sim. Até aí ficou alguma dúvida? Não. Então, vamos entender agora a questão de como, olha só, esse é o posicionamento que o paciente tem nesse momento. Esse aparelho de raio-x, ele vem e tira a imagem da coluna, a imagem do fêmur eu posiciono, amarro a perna, eu tiro o colo do fêmur, e aqui do rádio distal. Eu coloco o braço aqui. Quais são os dois mais utilizados? Coluna e fêmur. Certo. Agora vamos entender aquela lógica ali que o colega falou. Como que é que a densitometria calcula isso daí? Tenta entender a lógica. Como que ela calcula, você acha, isso daí? A densidade óssea. Solta a quantidade X de raio-X
Aí, porque atravessar do outro lado, ela calcula o tanto que atravessou. Ela vai calcular o tanto que atravessou. Concorda comigo? Então, no osso, vamos dizer que eu tenho... Vamos imaginar agora, então, de uma maneira grosseira, o que a densitometria ela faz? Ela calcula o quanto branco isso daí é. Concorda comigo? Se aquilo ali tiver muito branco, na teoria, a densidade óssea vai estar maior. Se aquilo está menos branco, a densidade óssea vai estar menor. Então, a densitometria ela dá uma medida indireta. Concorda comigo? Não é uma medida direta, é uma medida indireta. Ela vai ver se aquilo está branco. Agora, vamos imaginar uma coisa. Tem um exemplo aqui. O que é isso daqui? Hã? Aí é outra parte do cabeça. O que é isso daqui? É um piercing. Você tem um piercing no umbigo. Uma senhora tem um piercing no umbigo. Então, olha só. Um piercing no umbigo. Vamos entender a lógica aqui da densitometria. A densitometria, o raio-x, quando ele vai chegar e vai passar, ele vai bater, nossa, tem um piercing aqui, tem uma coisa branca. Ele vai fazer isso? Não. O que ele vai fazer? Vai falar que essa parte está mais densa e as outras comparadas a ela está muito mais superior. Quando eu faço a densitometria, eu calculo isso daqui de uma maneira geral. Concorda comigo? Esse piercing, concorda que a máquina vai ler e vai passar assim, olha, aqui vamos dizer que tinha uma densidade, a densidade do osso para era 0,9. Aqui, por conta do piercing, saiu para 1,4. Só um exemplo. Porque ele colocou o branco do piercing na conta. Concorda comigo? Sim. Todo mundo entendeu isso? Sim. Então, beleza. Então, a densitometria não consegue diferenciar se isso daqui é branco do piercing ou branco do zero. Com isso, eu não posso fazer densitometria em alguns segmentos que tenham o quê? Por exemplo, se o paciente tem uma placa uma prótese de fêmur, eu posso utilizar aquele fêmur? Se o paciente tem uma artrodese na coluna, cirurgia de coluna, eu posso utilizar a coluna? Por isso que eu tenho 3 locais para fazer. Tá certo? 3 locais vezes, e tem 2 rádio, os 2 fêmur, os 2 e coluna só tem um. Certo? Então, todos 5 locais para fazer. Então, todo mundo entendeu isso? Por que eu tenho vários locais? Eu não posso fazer, porque senão o resultado vai dar errado. Tudo bem? Isso. Professor, Oi. nesse caso aí a coluna lombar, eu vi ele de 1 a de 4, então ele vai calcular os 4? Calcula, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Aí essa variação justamente nesse índice aí vai influenciar no resultado do todo. A gente vai chegar lá. Beleza. Vamos entender agora como que é um exame de densitometria. Quando a gente faz o exame de densitometria, ele vem assim para a gente, pessoal. Desse jeito. Tá? Então, o exame, na hora que vocês pegarem, ele vai chegar para vocês assim. O exame é desse jeito. Então, eu tenho o colo do fêmur, certo? Está aqui, ele vai dar a BMD, que é a densidade mineral óssea. Certo? Então, por exemplo, a BMD desse colo do fêmur é 0,879. Certo? Então, ou seja, ele disse que a densidade do colo do fêmur é 879. Essa densidade, esse valor isolado, vamos imaginar. Para eu saber se está normal ou alterado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar, porque é um valor de referência. Concorda comigo? Sim. Aí vamos imaginar. 0,879 pode ser normal para mim. Certo? 0,879 pode estar alterado para um japonês. 0,879 pode ser normal para mim, que estou com 36 anos.
para vocês, então, 20 pode ser já alterado. Para uma senhora de 90 anos, 0,879 pode estar bom. Mas para um menino pequeno, de 5, 6, talvez esteja. Então, o que eu tenho que fazer? Comparar com o perfil da pessoa. Hã? Comparar com o perfil da pessoa. Então, eu tenho que comparar com os pais. Certo? Então, todo exame de densitometria, não adianta eu saber se eu tenho 0,879. Eu tenho que me comparar. Se eu só saber qual que é a minha, eu não vai servir de nada isso daí. Eu preciso me comparar com os meus pais. Os meus pais, o que eu tenho que saber? Tenho que saber, primeira coisa, sexo. Eu tenho que comparar o comparativo entre homem e mulher pode dar diferença? Pode. É. Entre. Gente, vamos celular agora. Sexo, segunda coisa. Etnia, se você pegar e colocar um paciente branco e um paciente negro, você concorda que vai ser diferente? Certo? Idade, o que mais? Peso, altura, tudo isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, antes de preencher, o paciente entrar dentro da máquina, a máquina, o técnico tem que colocar idade, sexo, altura, cor, coloca tudo isso daí, certo? A máquina saber o As máquinas do padrão. Para a máquina saber o que eu quero. E aí, com todas essas informações, o que a máquina faz? Ela vai desenvolver uma média em cima daquilo. Certo? E essa média, comparando com os meus pares, isso é chamado de um desvio padrão. Certo? Então, o que ele faz? Ele pega esse número bruto, aqui, que eu tenho, 0,879, bota lá na fórmula deles lá, que tem idade, sexo, etnia, e aí ele diz, olha, e aí ele transforma isso daí em um desvio padrão. E aí existem dois tipos de desvio padrão. Existe o T-score e o Z-score. Aí ele dá esses dois desvios padrão. E aí esse número 0,879, ele já meio que deixa de existir, porque é um número isolado, ele não está contextualizado com a idade, etnia, tudo isso daí. O que vai importar é eu avaliar o desvio padrão. Gente, até aqui todo mundo entendeu? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Então, para fim de diagnóstico, o que eu tenho que fazer é comparar. Você concorda comigo? Eu vou ter que comparar isso daí. E aí, eu tenho a opção de comparar de duas maneiras, que é com o T-score e com o Z-score. O que é o T-score? T, eu estou comparando aquele paciente, vamos imaginar, se eu estou comparando um paciente de 80 anos, o T é de um adulto jovem. Então, estou comparando de 80 com 30. Certo? E o Z-score, eu comparo de pessoas da mesma idade. Então, como que eu diferencio isso daqui? O T de tio. Pronto, chama tio. Eu chamo um adulto jovem. Pronto. Então, como é que eu diferencio? Desse jeito. Tá? T, adulto jovem. Z, mesma idade. Vamos entender agora. E aí, o que acontece? Na hora que a máquina faz os cálculos, a máquina automaticamente ela me dá os dois desvios padrão. E aí vem aqui, ó, T-score e Z-score. A máquina automaticamente ela já me dá os dois desvios padrão. Então a máquina me dá o normal, o T-score e o Z-score. E aí eu preciso saber qual desvio padrão que eu vou utilizar para dar aquele diagnóstico. Certo? Vamos imaginar. Quando eu tenho, vamos dizer,
Vamos botar um número aqui, 0,80, 0,8 de massa óssea. Eu quero colocar isso daqui, certo? Para eu fazer o diagnóstico de osteoporose, eu tenho que comparar 0,8 com um adulto jovem, que é uma pessoa rígida, para eu saber, em relação a uma pessoa rígida, a um adulto jovem, como está a minha massa óssea? Está acima ou abaixo do desvio padrão, certo? Então, para diagnóstico de osteoporose, eu utilizo o T-score. É só osteoporose. Para osteoporose, eu utilizo o T-score, certo? E aí, quando eu quero comparar, tá certo, com pessoas da mesma idade, eu utilizo o Z-score. Qual que é a principal indicação do Z-score? Para criança. Imagina só, tem algumas doenças que crianças têm que elas tomam corticoide na veia. O corticoide ele diminui a massa óssea. Se o corticoide diminui a massa óssea, você acha correto eu comparar a massa óssea de uma criança com a de um adulto, colocar no mesmo desvio padrão? Não. Eu poderia comparar com pessoas da mesma idade. E aí eu utilizo o Z-score. Certo? Então, o exame vem assim para vocês. E aí cabe a vocês interpretar com aquilo que você está buscando. Se esse é um paciente, eu quero fazer o diagnóstico de osteoporose, qual que eu vou ter que buscar? Se é uma criança que está fazendo uso de corticoide, fazendo quimioterapia, fazendo aquilo, qual que eu vou utilizar? Z-score. Z-score. Certo? Até aí, gente, tudo bem. Alguém não entendeu essa lógica? E aí, como é que eu faço? Eu pego esse número que ele me deu, vamos imaginar agora. Esse aqui é um adulto jovem, uma senhora, que eu estou querendo diagnosticar osteoporose, certo? Beleza. Fiz aqui, qual escola que eu uso quando eu quero diagnosticar osteoporose? Z-score. Osteoporose. Aqui deu menos 0,9. E o que eu faço? Todo canto do Ministério da Saúde, de tudo, a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Vai ver, vocês procurarem. Tabela osteoporose. T-score osteoporose. Normal, né? Olha as tabelas que tem aqui. E aí eu coloco. Isso aqui é tudo tabela. E aí eu coloco o número que foi me dado dentro de uma tabela. E aí o que eu fiz? Dá menos 0,9. Até menos 0,1 é normal. Então aquela paciente, ela está normal. Se tivesse entre menos 1 e menos 2,5, a gente teria uma. Se tivesse menos que menos 2,5, menos que menos 2,5, se tivesse mais negativo que 2,5, a gente teria uma. Então, como que eu faço a interpretação? Desse jeito. Eu pego o exame vem desse jeito para você. Aqui. Pô, é diagnóstico de T-score ou Z-score? Depende. Então vai que eu quero diagnosticar osteoporose. Então eu vou no T-score. Vou no T-score e avalio aqui. Vamos ver esse aqui. Deu menos 2,1. Aí de menos 1 a menos 2,5, osteopenia. Pronto, diagnóstico é isso. E as provas de residência vem assim, perguntando. Qual que é o diagnóstico? Qual que é não sei o quê? Prova da gente. Qual que é o diagnóstico? É isso. Então, o que vocês precisam entender é a lógica e o porquê para não cair em pegadinha. Prova e nem da vida. Ah, eu vou aqui na densidade mineral óssea e coloco. Gente, esse número sozinho, ele não significa nada, porque eu preciso comparar. Eu preciso comparar com os pares. Se eu não comparo com os pares, já é. Então, independente da idade dela, se for para pesquisar osteoporose, se ela tiver 90, 100 anos, é T-score, independente do ano. Mas não é independente da idade.
osteoporose é o quê? Uma doença de quê? Hein? Osteoporose é uma doença de velho. Não existe osteoporose em criança. Osteoporose é uma patologia de velho. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com osteoporose nesse mais de pacientes velhos. Eu não vou, em criança, eu não vou fazer diagnóstico de osteoporose. Em criança, eu faço diagnóstico de baixa massa óssea para a idade. A gente vai ver dentro do abaixo, dentro do esperado, ou abaixo do esperado para a idade. Certo? Tipo, daí quando a pessoa vai lá para fazer o exame, daí os pais não fazem isso. Como é que vai comparar? Os pais. Não é comparar os pais. Agora são os pais. Também tem eu coloquei pai. Um cara com 80 anos vai ter que achar o pai. Não é lógico. Com 80 anos vai ter que achar teu pai de 120. Tá entendendo pai? Ah, vai ter que Quando a gente fala comparar com os pais, você está falando que são os pais, são pessoas da mesma sexo, idade e etnia, e a máquina dá isso. Comparação com os pais, não adianta você querer comparar eu com um lutador de MMA de 2,5 metros de altura, negro, é diferente, tá certo? Totalmente diferente, comparativo com os pais. Bota a idade tudo na máquina, vai fazer o exame e a máquina pede sexo, idade, tudo isso. I love you, Gabriel. Tive que mudar. A gente acreditava que ia encontrar eles rápido. Será que está Gente, bora seguir, bora. Bora seguir. Então, esse daqui tá, é como a imagem vem para vocês. Tá? E aí, eu pergunto. Quem, olha só esse caso aqui. Esse caso aqui, ó, o caso de um artefato. O paciente trocou o contraste para fazer um exame. Olha só como é que ficou tudo branco aqui. Então a imagem, olha só, bateu aqui, ó, ela calculou. Então na hora que ela calcula, ele dá a média ele dá a densidade de L1, de L2 e de L3. Olha aqui, aqui é L1, aqui é L2 e aqui é L3. Olha a densidade de L3 quanto é que está? 1395, então é de L1, 077. Por quê? Porque essa diferença. Então ele vai dando todas, ou ele dá a opção também da média, entre L1 e L4, entre L2 e L4. Para o diagnóstico de osteoporose, é melhor eu utilizar um osso só ou utilizar a média de vários? A média. A média de vários. Entendeu? Então eu sempre utilizo a média de L1 até L4, que é os ossos que a gente coloca. Mas olha só a diferença, como é que pode dar diferença. Olha só. Se eu, por uma eventualidade, que não é o que eu faço, utilizasse L1 somente, o T-score estaria menos 2,9. Só o diagnóstico. Se eu utilizasse só L3, estaria 1,6. Osteopenia. Olha só a diferença que dá. Então, por isso que a gente não pode ter artefato. A gente tem que ter esse paciente bem cuidado, a gente não pode dar artefato. Tá? Olha outro caso aqui. Tiro de 12 nas costas. Pode fazer? Vai poder fazer exame? Não. Mas tá bom, tá certo? Pode fazer exame? Os tiros de osso, quando desaparecem, estilhados. Não. Vai dar falso? Pode dar um falso negativo, né? É falso negativo de doença mesmo. Vai positivar muito, pode identificar se tiver. Aí, quando chegou esse paciente, você está com esse jeito, colocou, você vai valorizar essa coluna? Não. Provavelmente procurar outro local. Tá? Gente, e aí, em
cima disso que a gente discutiu. Quem deve fazer densitometria? A pergunta, quem que você está, pela lógica que a gente discutiu hoje, quem que deve fazer densitometria? Primeira coisa, velho. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá, velho. Certo? Quem que envelhece primeiro, homem ou mulher? Mulher. De uma maneira geral, a mulher envelhece mais rápido que o homem. Então, se a mulher envelhece mais rápido que o homem, ela tem que fazer densitometria primeiro. Certo? Primeira coisa. A mulher ela tem que começar com ele. Então, velho e mulher. Certo? Qual é o preditivo que a mulher está envelhecendo? Pós-menopausa. Então, ou seja, mulher pós, pode ser aquela corona chuta. Menopausou. Né? Menopausou, tem que gente, vou ter isso aqui. Não. Ah, lembro sim. Imagina do contraste ou não? Mas aí a gente já está compartilhando os mesmos dados. É complicado. Não, mas deixa para amanhã. Eu vou dar uma olhada no seu convite. Eu estou aqui na frente. Tá bom, pode deixar. Eu vou dar uma olhada no seu convite. Fechou? Pode deixar. O dia 20 não tem, tá bom? Valeu, um abraço. Gente, então vamos lá. Então, quem é que tem que fazer densitometria? Primeiro de tudo, de uma maneira geral, idoso. Então, você tem uma pessoa idosa que vai fazer densitometria. Pós-menopausa, quem começa a fazer primeiro? Homem ou mulher? Mulher. Qual outra causa que eu poderia pedir densitometria? Crianças que tratam alguma coisa. A lógica é essa daí. Criança que está tratando enquanto não baixa. E outra coisa que é muito indicativo para pedir densitometria. Fratura de baixo impacto. Como que é fratura de baixo impacto? Eu levantei aqui, fraturei minha perna. É para eu fraturar minha perna quando eu levanto? Não, isso não é para acontecer. Se aconteceu isso com baixo impacto, você concorda que eu preciso investigar? Sim. Então, eu tenho que investigar uma coisa local, como se fosse um tumor aqui na perna, eu levantei, caiu, o tumor fraturou. Eu não posso. Eu posso peitar a doença sistêmica, tá deixando o osso fraco, concorda? Então, esses daí são os principais. Então, olha só, quando a gente entende a lógica das coisas, não precisa decorar. Então, olha só, de uma maneira geral, o que a gente pede densitometria? Tem umas tabelinhas simples, ó. Mulheres a partir de 65, homens a partir de 70, mulheres na pós-menopausa, tá certo? E homens com fator de risco. Se tiver uma fratura após 50, tá certo? Crianças ou adultos com patologia específica, para poder preparar. Não, porque a nossa altura é um passo, concorda comigo? Por exemplo, se eu estou andando de bicicleta, não caí da minha própria altura, estou lá em cima da bicicleta, caí, pô, peguei tudo. Isso aí é uma coisa, um trauma de alto impacto. Ah? Então, gente, o que de densitometria vocês precisam saber? Primeira coisa, vocês precisam saber interpretar o exame, certo? Como? Esse
esse exame aqui. Então, o exame, ele vai chegar para vocês desse jeito, na rede pública de saúde. Ó, vamos dizer que aí esse exame é do Lucas, um menino de 3 anos e meio que está utilizando corticoide. E aí você, como está acompanhando ele, você quer avaliar se esse corticoide está interferindo na massa óssea dele. Concorda comigo? Beleza. O que você vai... Qual que você vai score que você vai utilizar? Esse score. Aí como é que eu faço? Eu venho aqui, ele me dá várias regiões. Por exemplo, o colo, triângulo de Ward, trocando, ele total. Aqui no fêmur eu sempre avalio o neck, que é o colo. Vai ser que é o neck. Certo? E aí eu vou no neck e venho para cá. Neck, Z-score, tá? Menos 0,1. O Z-score. Aí eu vou para a minha tabela, menos 0,1. Dentro do esperado para a verdade. Pronto. É isso. É isso que você vai fazer no exame físico. Vamos imaginar que agora eu estou vendo a dona Francisca, uma senhora de 60 anos, da Lago. Estou buscando osteoporose. Qual escola que eu utilizo? Aqui eu utilizo sempre o NEC. Aqui eu utilizo sempre o somatório da corrente. L2, L4. Eu venho aqui no NEC, menos 0,9. Normal também. E eu utilizo aqui o normal. Coloco na tabelinha de novo. Normal. Certo? Então, isso que a gente vai fazer. Isso é o dia a dia de vocês. Fora isso, saber que eu posso fazer com prótese? Não posso. Aí então, que a gente pede um jumento, o cara, todo cara cuida da coluna do cara, pede tudo percebe, e aí eles vai lá e pede coluna, vai lá o cara pagar em clínica popular, densitometria de coluna, dá vontade de matar. O cara gasta 200, 300 reais, não serve para nada. Entendeu? Eu falo um pouco, lá no protocolo que a gente tem umas clínicas populares. Quando chega o velho, devolve o dinheiro desse cara. Roubar, não tem como. Sabe? Então não dá para fazer, pede direito. Entendeu? Não tem como, pede um, pede no outro. Tem gente, por incrível que pareça, que tem negócio na coluna e os dois. Já peguei um paciente que tem os dois fêmurs, próximos nos dois fêmurs, na cabeça femoral, a coluna e tinha um rabo fraturado. Então ele só sobrou um acidente. Ele só sobrou um para fazer. Meu sogro. Aí a gente não, você faz, mas eu coloco no laudo dizendo que não tem. O que eu faço? Por exemplo, se tivesse aqui, olha só o exemplo. Esse aqui tem prótese, você concorda comigo? Prótese aqui e aqui embaixo. O ideal é sempre tirar um pente. O que eu faria, se fosse esse caso? Eu avaliaria só esse primeiro corpo vertebral, veria como que está só desse corpo, e aí eu diria, olha, não tem condições de avaliar, em base somente no corpo vertebral de L1, ele tem isso, mas a sensibilidade é muito baixa. Certo? No caso de vocês, não, vocês vão ter que fazer é saber pedir um exame e interpretar de uma maneira mais grosseira isso daí, você sabe o básico. Tá? E a outra coisa que a gente precisa é saber para quem não pedir. Quem não pode fazer densitometria? Primeira coisa, é um raio-x, então, não pode fazer. Certo? Então, de uma maneira geral, saber para quem pedir, que a gente já aprendeu, sem decorar. Mulher, quem começa primeiro, certo? Mulher, pode ter uma pausa. Criança, pessoas que estão tiveram fratura com algumas questões, ou criança que está fazendo corticoide. Certo? Saber quem pedir, saber como interpretar. A gente já sabe? É bater o olho aí, pega isso daí. Pronto. E saber dar o diagnóstico na tabela. Osteopenia, osteoporose, dentro do esperado, uma coisa que confundem muito, gente. O diagnóstico da criança, menos 2 score, menor que menos 2 é igual a osteoporose. Não existe osteoporose em criança. É abaixo do esperado, não existe osteoporose.
aí é pra ser ensinado no quarto ano Isso que é primário. insano. Entendeu? Isso daí. Isso é insano. Gente, isso daí não tem como. Foi o que eu tava falando. Isso daí é super simples. Tá certo? Então, assim, o que eu mandei pra vocês, tá? Olha só, esse é o grosso. Quando vocês entendem a lógica, fica mais fácil. Eu mandei pra vocês os critérios, a tabela, a diretriz de osteoporose. Depois que vocês lerem agora, vocês vão ver como tudo vai fazer sentido. Tá? Então vai ser muito mais fácil para vocês entenderem. Mas não foge disso. É refinamento de detalhe agora. Tá? Outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Vamos voltar para aquela aula lá de trauma que a gente falou. Tá? Vamos imaginar uma coisa. Quando o paciente tem um desgaste no osso, vamos imaginar que o paciente tem um desgaste lá no disco, certo? Um osso começa a juntar no outro osso. O que ele começa a fazer? Ele começa a criar osso novo. Ele começa a dar, como é que a gente chamou o termo? Não. Esclerose. Osteófito é feito de quê? Então, ou seja, se eu tenho uma vértebra com osteófito, na teoria essa vértebra tem mais calça ou menos calça? Mais calça. Então pode dar um falso. Então eu posso utilizar coluna muito degenerada para poder fazer isso daí? Não tem lógica. Ou seja, se o cara tem, olha o exemplo aqui, essa coluna aqui está toda bonita, olha só, muito branca e olha os osteófitos aqui. Eu tenho que comparar com os pares, eu comparo com uma coluna saudável, concorda comigo? Eu não estou comparando com a coluna doente, porque doença varia, então eu comparo. Então olha só, vou botar L2, olha L2 aqui quando deu, 0,1079, olha, vamos pegar L4 agora, 0,912, já deu diferença. Ó, aqui ele está, menos 2,4, menos 1,7. Então eu não posso utilizar também em pessoas com doença degenerativa avançada. Conseguiram entender isso? Então, gente, sobre densitometria, como eu falei, é super tranquilo, super fácil. Vocês vão ver que não tem mistério. É tentar aprender essa tabelinha aqui, tentar entender as voz. Então, a única coisa talvez que eu precisar decorar esse número, menos 1, menos 1, menos 2,5, menos 2,5. Certo? Então, o que acontece? Quando eu tenho, vamos ver se cai em cima do 2,5. Caiu em cima do 2,5, o que eu coloco? Eu vou sempre para as pontas. Eu nunca fico no meio. Eu nunca fico em cima do muro. Eu vou sempre para as pontas. Se caiu no 2,5, vai ser osteoporose. Se caiu no menos 1, normal. Eu nunca fico no meio. Eu nunca posso ficar em cima do muro. Eu vou sempre para as pontas, tá? Por isso tem que fazer, então, por isso tem que fazer monitoramento. Porque aí cai em cima do 2,5 e você tem osteoporose. Aí quando ele voltar de novo, provavelmente já vai estar mais, então. Tipo assim, é por isso que tipo, tem que fazer esse monitoramento. Tipo assim, ele fez agora e daqui um ano ele repete de novo. Não, mas ele repete porque você trata a osteoporose. Você tem tratamento, você vai tratar. Sim. Aí se você tratar, como é que você tratou e deu certo, você espera que vai estar como? Menos. Você vai acompanhando ele. Gente, conseguiram entender isso daí? Sim. Então tá bom. Então, por hoje era isso que eu passava para vocês. Professor, uma pergunta. Meu sogro, ele o médico pediu para ele fazer uma ressonância magnética, em relação à ressonância, no joelho. Certo. Só que ele tem uma chapa no braço. Ele tem uma chapa e 12 parafusos. Certo. E aí ele perguntou para o médico se ele podia fazer, aproveitar e fazer da coluna e do ombro, para ver. E o médico falou que podia, porque ele podia. Aí eu queria saber com o senhor, é indicado fazer, tipo, no ombro, mesmo tá perto assim para fazer da máquina? Pode fazer. A máquina, a maioria dessas chapas, daí, elas são de material não ferromagnético, ela não puxa. O problema dela é que ela dá muito artefato, então ele brilha na máquina do lado, ele pode dar, mas pode ser feito sim. Pode ser feito. Era isso que tinha, porque eu falei para você, eu vou ver. Não, mas pode ser feito. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, dando uma situação. Gente, silêncio, por favor, vamos. Um paciente, eu estou procurando, por exemplo, para diagnosticar
o exame está comprometido. Tem um plano B para esse paciente para ter resultado de corose ou é só esse mesmo? Foi o que eu falei, isso, o diagnóstico, a osteoporose é isso. Tenta ver o que dá, é aquele negócio, é igual você tá com criança lá, você pega criança no UTI, tenta funcionar o acesso, funciona outro, não pega, vai virar ósseo, entendeu? Não é a mesma coisa, sabe? Mas isso aí é exceção da exceção, gente. Exceção. Você tem que saber pedir e interpretar o que está dentro do normal. Não quero nem sair especialista em densitometria, mas eu quero que você saiba que essa desgraça que operou a coluna. Não vou pedir da coluna, pelo menos daqui na hora que você pedir um negócio. Pô, e entenda por quê, porque o dia que te perguntar é porque eu tenho que fazer da coluna. Não, querido, você não pode fazer da coluna. Você não pode fazer por isso. O dia que cair na prova de residência, não cometer esse erro também. Fazer o povo gastar dinheiro à toa, certo? Vamos imaginar agora outra situação. Esse paciente aqui, ó, vamos imaginar que ele tivesse dado aqui menos 1,5 no joelho, ou no fêmur, desculpa, no colo do fêmur, menos 1,5 no T-score é o quê? Menos 1,5, ortopedia. E ele tivesse dado 0 na coluna. Não, na coluna média ele deu 0. Normal. Ele tem um normal, porque geralmente a gente perde 2 segmentos. Geralmente vem desse jeito pra gente, ó. Tem um normal e um com osteopenia. Qual que eu considero? Osteopenia. Osteopenia, eu vou tratar. Entendeu? A gente pede. Então, na hora de eu interpretar, se eu peço 2, vem um, pede um. Sempre vai para as extremidades. Sempre fica nas extremidades. Beleza, gente? Então, da minha parte, vocês estão liberados.